Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos iniciando o nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. Essa é a nossa fé de que você será abençoado na programação do dia de hoje. Lembrando que nós estamos nessa jornada maravilhosa de conhecer o Pai Celestial. Quanto mais nós conhecemos o Pai Celestial, a nossa vida de oração muda, a nossa vida de adoração muda, nossa disposição para perdoar, ela está sempre pronta, né? Nosso relacionamento com as pessoas muda, tudo vai mudando, né? Para melhor quando nós vamos conhecendo o Pai Celestial. E para nós conhecermos o Pai Celestial, nós estamos aqui olhando para a vida de Jesus, porque ele é a expressão exata do que o Pai Celestial é, segundo nos explica Hebreus capítulo 1, versículo de número 13. Então nós estamos aqui já no episódio 21, de todo esse conhecimento do Pai, e se você perdeu algum episódio, você pode olhar lá no canal do YouTube, Marcos Poleto, se inscreva lá e assista aos outros episódios que porventura você não assistiu e seja edificado nesses estudos que nós estamos fazendo neste tempo de pandemia, de quarentena. Amém? Mas, como é de costume nosso, nós queremos aqui primeiro dar algumas boas notícias que estão acontecendo aqui na Terra, para depois nós compartilharmos junto as boas notícias do céu, que é a que de fato nos fortalece como filhos de Deus. Amém? Então aqui vai a primeira boa notícia, vou botar a fotinha aqui, é que essa quarentena fez com que 60% dos pais se reaproximassem dos seus filhos, Eu estava lendo essa notícia e o que me chama a atenção é o seguinte: no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, estão negligenciando ou estão deixando de lado os princípios da família, que são os princípios cristãos. E os princípios cristãos é a matéria-prima para que uma família viva bem. Para que situações como essa que nós estamos visualizando agora, de uma pandemia, servir para reaproximar pais e filhos, sabe? Quando há princípios cristãos sendo vivenciado, sendo vivido no seio do lar, a aproximação de pais e filhos, ela é constante. O pai e o filho estão próximos, eles estão próximos, pois afinal de contas, assim Deus fez. Deus é quem é o autor da família, Deus é pai. Nós estamos falando, a única religião do mundo que chama Deus de pai é o cristianismo, porque é a única verdadeira religião, a fé do Deus que é único, que é presente e que é pai. Então, quando os princípios do cristianismo, que é a matéria-prima da família, estão em vigência, estão ali no seio familiar, no núcleo familiar, então haverá sempre essa aproximação. Não estou dizendo aqui que a aproximação significa que não haverá confrontos, situações de embate. Isso é normal, mas sabe como resolver. O amor está presente, o carinho, o cuidado, a atenção, a criação, a educação, estão tudo presente quando assim é, Mas, já que a pandemia chegou, e eu creio que Deus usou a força dessa situação para realmente mostrar a esses pais que estavam tão longe dos seus filhos: olha, se você se aproximar do seu filho, você vai experimentar um pouquinho do que é o cristianismo na real, porque o cristianismo vivido na sua essência sempre tem a proximidade de pais e filhos. E por falar em pais e filhos, deixa eu dar uma outra notícia aqui. Final feliz para o Bernardo. Você não conhece o Bernardo? Pois é, eu também não o conhecia. Aqui está o Bernardo, chorando e se alegrando. O que aconteceu com esse menino? Lá na Bahia, de família pobre, os seus irmãos, Bernardo e seus irmãos, na reportagem não mostrava quantos irmãos eram, mas foram colocados numa casa de adoção. Todos os seus irmãos foram adotados, ficando somente o Bernardo.
E o Bernardo já havia sido devolvido por 3 outras famílias, né? Eu não sou expert no negócio de adoção, mas pelo que eu entendi na reportagem, as famílias levam por uma semana para ver a adaptação, e ele já havia sido devolvido por 3 outras famílias. Imagine, né, uma criança como o Bernardo, 9 aninhos, voltando de volta para o lar de adoção. E ele foi separado dos irmãos, os irmãos todos os outros foram adotados, até que uma família o adotou, né? Mas aí vem um momento que é muito lindo, o momento em que ele lê o documento, a nova certidão dele com o sobrenome dos seus novos pais. Eu baixei o vídeo aqui e eu vou colocar para a sua edificação. Marcos Aidan Nascimento, E os Candra avós? Requião Nascimento, Geralda Rosa do Nascimento e Heitor Nascimento. Ah, isso aqui tá errado. Lúcia Maria Alessa Requião, Gesildo Antônio Santana do Espírito Santo? Não é Gesildo não, é vovô Paulinho. O que é isso daí? Filiação, Marcos Aidan do Nascimento e Cântia Requião do Nascimento. Gêmeos não, nome matriz gêmeos, nada. Isso, Bernardo, é seu novo nome. Seu nome agora é Bernardo Requião Nascimento. Viva! Viva! Então foi isso, né? Um pouquinho do vídeo aí, lindo, emocionante mesmo, quando a mãe dele explica para ele que agora ele tem um novo nome porque ele tem uma nova família. E foi exatamente isso que Deus fez com cada um de nós. Ele nos colocou na sua família, nos deu um novo nome, uma nova vida, porque nós vamos morar numa nova casa, né? Numa nova pátria, no reino dos céus, a nova Jerusalém. Então tem sido tudo novo, não é assim? Bom, né? A gente já está sendo ministrado por Deus só nas boas notícias que a gente compartilha, não é assim? Vamos aqui então para mais esse episódio de Conhecendo o Pai Celestial. O episódio que eu escolhi hoje fala a respeito sobre a escolha dos apóstolos, quando Jesus escolheu os apóstolos e as instruções que ele deu aos apóstolos, aos discípulos, quando eles fossem fazer a obra de Deus. E são também instruções que são instruções do Pai. Quando Jesus, né, quando eu sempre relembro aqui, me perdoe muitas vezes se pareço repetitivo, mas é para enfatizar mesmo, né? Para ter essa compreensão de que quando a gente está ouvindo Jesus falar, é Deus falando através de Jesus, é a orientação do próprio Pai Celestial. Nada do que Jesus fez, ele fez em desarmonia com Deus. Tudo houve uma harmonia, uma conexão divina. E esse episódio está em Mateus, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo de número 15. Ele também se repete nos outros evangelhos, o de Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19, e também há um complemento em Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 11. Também o evangelista Lucas, né, ele também relata a escolha dos apóstolos e as instruções em 2 momentos diferentes, assim como Marcos. Está lá em Lucas capítulo 6, do 12 ao 16, e também em Lucas capítulo 9, do versículo número 1 ao versículo de número 5. Mas vou me ater aqui no relato de Mateus, pois ele traz todo o relato de forma mais completa, né?
pelo que eu pude perceber, comparando eles, tem alguns detalhes que são bem pertinentes e que nos trazem edificação espiritual. Vou ler aqui então a respeito desse escrito bíblico e então vamos meditar aqui rapidamente e aprender um pouco mais com o Pai Celestial, do Pai Celestial, amém? Em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste e de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até que vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, não ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Então aqui nós temos algumas instruções a respeito dos discípulos, para os discípulos fazerem a obra do Senhor, e assim eles prosseguiram. Vamos lá então para o versículo, vamos começar no versículo número 1, que diz assim: tendo chamado Jesus os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Vamos compreender aqui que a autoridade nós temos não porque merecemos, mas porque ela nos é delegada. Deus delegou a autoridade a Jesus. Jesus delega agora a autoridade nesse momento aqui aos apóstolos, aos discípulos. Então toda a autoridade ela é delegada. Então hoje nós temos a autoridade do reino de Deus. Todo cristão hoje ele tem a autoridade de Deus, porque Jesus nos entregou essa autoridade, nos deu a autoridade. Isto é significativo porque parte do princípio de que tudo que nós temos e o que somos não é de nós mesmos, não é pelos nossos esforços, não é pela nossa beleza, não é pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa formosura, qualquer coisa que podemos nomear aqui, não. É Deus, o Pai Celestial, que nos dá. E quando nós mantemos esse princípio vivo dentro de nós, nós não vamos entrar num caminho de orgulho, de soberba, de vaidade, porque uma vez que eu compreendo que a autoridade vem de Deus, que tudo que eu tenho vem do Senhor, eu não corro o risco de entrar no lugar onde Satanás caiu do céu, de orgulho, de soberba. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. Então nós precisamos ter sempre muito bem vivo dentro de nós mesmos, dentro de nós,
que toda a autoridade ela é delegada. Nós temos hoje a autoridade porque Deus, o Pai Celestial, deu a autoridade ao seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus nos deu a autoridade, como nós estamos vendo aqui, Jesus fazendo isso nesse primeiro momento aqui com os discípulos, delegando aos discípulos a autoridade. Interessante é que eu e você só vamos exercer a autoridade contra aquilo que é contrário àquele que nos deu a autoridade. Ou seja, nós só vamos exercer a autoridade que recebemos de Deus contra aquilo que é contrário ao reino de Deus. Nós não podemos exercer a autoridade contra os irmãos, contra a fé, contra a vontade das pessoas, não. Nós só podemos exercer a autoridade contra o mal, porque nós recebemos a autoridade do bem, da luz. Então, contra as trevas, nós poderemos exercer autoridade. E aquilo que vem das trevas, né, está descrito no próprio versículo 1 ainda, olha, ele diz assim, ó, sobre os espíritos imundos, para quê? Para os expelir, para os mandar embora, para repreendê-lo. Você percebe algo aqui que é fundamental? E muitos de nós cristãos falhamos no quesito de exercer a autoridade, né? Há uma diferença clara em ter a autoridade e de exercer a autoridade que tem, né? Tem pessoas que tentam exercer uma autoridade que não tem, né? Tem pessoas que têm atitude, mas não têm autoridade. Mas tem muitos cristãos que têm autoridade, mas infelizmente não têm a atitude. E contra o mal, nós devemos exercer a autoridade, né? Quero trazer aqui um clássico exemplo. Por exemplo, se está ocorrendo um assalto na frente da tua casa e ali na frente tem um PM. Qual que é o trabalho do PM? Ele tem que pegar a viatura e retornar para o quartel e perguntar para o comandante: comandante, está ocorrendo um assalto em tal lugar, eu posso intervir no assalto? A gente sabe que se ele fizer isso, ele vai tomar uma cadeia na hora, né? Não é assim. Ele já está revestido de autoridade. A farda que lhe foi dada, né? E ela só foi dada porque antes ele recebeu um treinamento, ele está numa incorporação. Está captando o espírito da coisa? Nós recebemos a autoridade de Cristo porque nós entramos para a família de Deus. E nós temos aprendido com o Pai Celestial como devemos nos portar como filhos. Então, nessa situação que eu falei, essa situação hipotética do assalto e do PM, ele deve imediatamente exercer a autoridade que lhe é confiada, prendendo o bandido. E infelizmente, se não conseguir prender e houver troca de tiros, até mesmo para defender o inocente e a vida dele, ele também terá que usar da força, né? Seja física ou seja do instrumento que lhe é dado para a defesa. Não é diferente espiritualmente falando. Nós devemos exercer a autoridade contra as trevas. Então, muitas das vezes, você tem que se erguer no seu lar, na sua casa, como um soldado de Cristo que você é, né? Lembrando aqui que a autoridade que você tem não é por qualquer mérito seu, mas porque foi nos dado, porque é da família de Deus, é do reino do Pai Celestial. Então você exerce essa autoridade contra todo espírito maligno, contra toda inveja, ciúmes, todo mal, trabalhos de macumbaria, de feitiçaria. Tudo isso é quebrado quando você exerce a autoridade que foi lhe dada no nome de Jesus, né? E sobre o que mais nós devemos exercer a autoridade, né? Sobre o que mais Jesus estava falando para os seus discípulos que eles iriam exercer a autoridade? Para curar toda sorte de doenças e enfermidades, né? No versículo 2 a 4 fala os nomes dos discípulos, né? Do qual eu já li. Então eu vou agora passar para o versículo 5 e 6. 5 e 6 diz assim:
E esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nesse primeiro momento, a preferência era para pregar aos judeus, ao povo de Israel. Jesus diz, olha, de preferência às ovelhas perdidas na casa de Israel. Nós sabemos que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, na inauguração da igreja ali no dia de Pentecostes, né, todos agora são alvos do evangelho do reino de Deus. Então, hoje nós estamos na dispensação da graça, estamos debaixo de uma nova aliança. Esse momento que Jesus estava falando, ainda estava prevalecendo a velha aliança. A nova aliança, ela foi consumada no sangue de Jesus Cristo. Então, nós estamos debaixo da nova aliança. Então, o evangelho, o reino de Deus, não é algo mais focado no povo de Israel, mas sim a todos os povos. Amém? Inclusive de Israel também, né? Mas a todos os povos. Versículo 7 diz assim: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino de Deus. À medida que seguirdes. O que quer dizer isso? À medida que seguir? Em todo lugar. Todo lugar que você seguir, em todo lugar que você for, não esqueça disso. Você é um representante do reino de Deus. Você é um embaixador do céu naquele lugar. Então esteja atento também a isso. Muitas vezes você vai a lugares para resolver somente um problema seu, né? De forma de resolver algo particular, mas não tenha somente essa visão nesse sentido. Esteja atento que aonde quer que você plante, você coloque a planta dos seus pés, Deus pode te dar uma oportunidade de expressar o reino de Deus, o reino dos céus, né? Não quer dizer com isso que você vai fazer longas pregações, não é nada disso, né? Mas às vezes uma palavra, duas palavras suas já salgou aquele ambiente, já trouxe uma luz de Deus naquele ambiente, e a salvação ela vai acontecer na medida que os filhos vão revelando o reino dos céus. Entende o que eu digo? Muitas vezes nós ficamos naquele formato, naquela caixinha que precisa haver primeiro um louvor, uma pregação, tem que ser exatamente um pastor, um apelo, e as pessoas então vêm para o reino. Não precisa ser exatamente assim, né? Acontece em grande quantidade assim, mas você, aonde você for, é da vontade do Pai Celestial que você leve o reino do nosso Pai amado. Amém? No versículo de número 8 diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expelir demônio. De novo, né? Na mesma linha de categoria estão essas situações que nós cristãos devemos lidar constantemente, continuamente, né? Curai, ressuscitai, purificai e expelir demônio. Inclusive no final do versículo 8 diz assim, ó: de graça recebeste e de graça dai. É normal, né, as pessoas ficarem tão gratas por terem recebido uma bênção de Deus através da sua vida, que elas vão te perguntar: e aí, custou quanto? Quanto eu quero pagar? E a Bíblia diz: olha, de graça você recebeu, então de graça você dá, você não cobra, né? Infelizmente, né, a gente sabe de notícia de pessoas aí que têm o dom de profecia e cobram para entregar profecia, e cobram para fazer orações, e cobram, né? Não se cobra, é de graça recebeu e de graça dá. O que é diferente se a pessoa ofertar espontaneamente, sem perguntar nada, é outra situação. Mas as pessoas colocar um preço para fazer isso, isso é antibíblico, não é da vontade do Pai. E ele expressa isso nos próximos versículos, você vai perceber. No versículo de número 9 diz, ó: e não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Deus está dizendo o seguinte aqui, nessa passagem. Jesus estava falando o seguinte, o Pai Celestial está informando o seguinte: não espere
espere você ficar ajuntando muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas dão essa desculpa. Porque eu tenho que fazer o curso de teologia. Eu não faço o curso de teologia porque eu ainda não tenho dinheiro. Então, assim que eu fizer o curso de teologia, eu vou fazer a obra de Deus. Porque eu tenho que juntar um ouro, eu tenho que juntar uma prata para fazer isso. Querido, não devemos ficar presos a situações materiais do tempo. Deus não precisa das coisas que você não tem para te usar. Ele vai te usar nas coisas que você já tem. Entenda isso, nas coisas que você já tem, na simplicidade do que você é, no testemunho que você tem. Deus vai te usar, seguramente isso, né? Deus não usou Moisés com um pedaço de pau lá que era um cajado, né? Eu tenho um cajado aqui, vou mostrar para você, mas não vai caber nessa tela, e é perigo eu fazer uma bagunça. Mas Deus vai usar naquilo que você tem. Então não preocupa, eu tenho que primeiro, né? Já ouvi sim pessoas dizer, eu tenho que primeiro me aposentar para daí eu fazer a obra de Deus. Eu tenho que primeiro isso. Então quer dizer que está tudo em primeiro lugar, menos o reino de Deus. Em outras palavras, as pessoas estão dizendo isso. Elas nem se percebem no que estão dizendo, mas estão dizendo, está tudo em primeiro lugar, menos o reino de Deus. Assim Deus agiu com um homem que disse assim, Senhor, espera primeiro eu enterrar meu pai, para depois te seguir. E Jesus disse para ele, olha, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Então, não é que Jesus estava sendo insensível, é que o pai do cara não estava morto. Ele estava dizendo assim, eu vou esperar meu pai morrer, ou seja, meu pai está em primeiro lugar, Jesus, não você. Tu entendeu? Entendeu qual é que é o espírito da coisa? Jesus estava ensinando aqui aos discípulos, olha, não fique esperando as coisas, né? O próprio Pedro estava entrando na Porta Formosa e o cara pede para ele uma esmola e diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele pegou o aleijado, levanta, anda, né? No nome de Jesus. Pedro exerce a autoridade que lhe foi dada. E hoje eu e você temos essa autoridade, tenha essa compreensão. Amém? No versículo de número 11, diz o seguinte, deixa eu ver aqui, 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai para até vos retirares. Vou ler até o final agora. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Interessante. O que está querendo dizer aqui? Que tem pessoas que estarão abertas para ouvir do Evangelho do Reino. Tem pessoas que não. E nós temos que respeitá-las. Amém? Não temos que tentar empurrar goela abaixo. Jesus, ele respeita a fé das pessoas, né? Nós até fomos fazer uma visita no hospital hoje e aconteceu exatamente isso. Oramos por uma pessoa enferma, né? Ela recebeu a oração e aí a visita, a pessoa que estava do lado, a visita que estava cuidando da pessoa do lado, queria que a pessoa que estava enferma recebesse a oração, mas a pessoa do lado não queria. E nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar, porque se Jesus não foi invasivo, se Jesus ele não atropela, ele respeita a fé, quem somos nós, né? Quem somos nós para querer ser invasivos e não respeitar? E aqui Jesus está dizendo assim, respeita as pessoas. Tem pessoas que vai abrir a porta da casa delas e essas pessoas, eu digo para vocês, elas são dignas de receber a paz de Deus ali. E está dizendo ali também, olha, se não te ouvirem, no versículo 14 e 15, se não te ouvirem, sacode a poeira dos pés. O que quer dizer? Não fale nada. Sacode a poeira dos pés e deixa a justiça para o Pai. Porque é exatamente o que está dizendo no final do versículo 15, né? Que em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, para aquela casa que não quis receber a salvação. Entende isso? Então não é para fazer justiça com as nossas mãos, não é para nós ali falar ali, ficar saindo ali falando mal das pessoas que não quiseram receber, né? Deixa isso para Deus, né? Deixa isso para Deus. Deus haverá na sua justiça tratar isso no dia do juízo, na eternidade, porque também nós temos que ter a seguinte consideração: quem sabe a gente, no momento em que ou a pessoa não ouviu, ou a casa não se abriu, ou a cidade não se abriu,
Mas quem sabe a gente não foi somente um instrumento para aquele momento, preparando um caminho para quem vem depois de nós. Não sabemos, né? Mas eu sei de uma coisa: nós devemos nos mover em Deus, na autoridade que Ele nos deu, nos confiou, fazendo as coisas simples, né? Expelindo demônios, curando os enfermos, né? E essa parte, ela não é uma parte difícil, porque de nós não vem nada. O poder é dele, a autoridade é dele, é tudo dele, a honra é dele, a glória é dele, a salvação é ele quem opera. Mas a boca, ele usa a sua, as ações ele usa a sua. Então nós devemos trabalhar em conexão com o nosso Pai Celestial. Amém? Eu espero que essa ministração, esse ensinamento tenha abençoado a sua vida espiritual. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela autoridade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos, ministra-nos como usá-la, Senhor meu Deus. Pai amado, essa autoridade maior que o Senhor delegou a cada um dos seus filhos, Pai, que eles possam andar, Senhor meu Deus, de acordo com a tua santa vontade, pregando, Senhor meu Deus, a respeito do reino dos céus e a sua justiça, Senhor meu Deus, e sendo luz e sal sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse foi nosso Almoçando com Deus.